Olá, como é que vamos? Todos bem? Então, hoje, nesta nossa palestra, onde a gente vai refletir sobre uma passagem que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 43, onde Lucas retrata aqui o que Jesus nos deixou entre as dos diversos ensinamentos, entre as diversas mensagens. E Jesus aqui, nesse trecho, ele diz o seguinte: uma árvore boa não dá frutos maus, uma árvore má não dá bom fruto, porquanto cada árvore se conhece pelo seu fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala cheio daquilo que o coração está cheio. E mais adiante, ele diz o seguinte: por que me chamais de Senhor, Senhor, e não fazeis o que digo? Todo aquele que vem a mim, ouve a minha palavra e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. Ou seja, nós que nos dizemos cristãos, Jesus nos concita a praticarmos todos os seus ensinamentos. Né? E no caso do reconhecimento de que uma árvore boa dá bons frutos, né? Diferentemente de uma má árvore que dá maus frutos, todos nós que pretendemos dar bons frutos, nós precisamos seguir os ensinos que nosso Mestre Jesus diz. O Evangelho, eu acho que ao longo dos séculos que nos separa da vinda do Mestre Jesus até hoje, todos nós, em diversas existências, acabamos não entendendo completamente o Evangelho de Jesus e não praticamos ele como deveria ser. A prática do Evangelho de Jesus nos garante a nossa salvação, e essa salvação para nós se traduz na nossa própria evolução. Quanto mais nós evoluímos na nossa existência terrena e, consequentemente, na nossa existência espiritual, mais nos purificamos, deixando os nossos defeitos, os nossos vícios e adquirindo nossas virtudes. Então, nesse processo de evolução, nós passamos a sermos espíritos cada vez mais adiantados, mais evoluídos e, com certeza, com menos problemas a resolverem, com menos preocupações a nos afligirem e cada vez com menos sofrimentos em nossas existências. Né? Então, a partir do momento em que nós adquirimos essa consciência de que somos espíritos imortais e entendemos que a prática do Evangelho de Jesus é para a nossa salvação no sentido de evoluirmos, vamos agora tentar entender o que é nós sermos bons frutos. Como nós podemos ser boas árvores, como que nós podemos colocar do nosso coração coisas boas para a todas as pessoas que convivem conosco. Tem uma pequena historieta que se conta que em determinada casa espírita, em centro espírito, uma senhora muito trabalhadora, chamava-se, vamos dizer, Maria, né? E ela era muito dedicada à causa do Mestre Jesus e também lá do Espiritismo. Nesse centro espírita, essa senhora, ela trabalhava com um grupo de amigas, fazendo confecção de tricô, de crochê, de roupinhas para bebês, né? Ajudava lá na sopa diária para alimentar os moradores de rua. Ela trabalhava uma vez por semana também com a evangelização das crianças, vez ou outra, ela dava aula sobre a doutrina e também sobre o Evangelho de Jesus nas escolas de aprendizes do Evangelho. Então, essa senhora ela tinha uma atividade bastante intensa nesse centro. E ela era casada, os filhos já crescidos
e casados, ela vivia com o seu marido. E aí, é exatamente com o seu marido, vamos chamá-lo de João, que ela tinha alguns probleminhas que ela não conseguia digerir, ela não conseguia engolir, né? João, um bom sujeito, trabalhador, estava sempre em casa, mas ele tinha um certo hábito de, nas refeições, tomar lá um cálice de pinguinha. Né? Isso incomodava muito a Dona Maria, porque ela achava que ele não devia tomar nenhuma bebida alcoólica, né? E ele também não frequentava nenhuma instituição religiosa, nem igreja católica, nem um templo protestante, nem ia com ela na casa espírita. E isso incomodava muito. Todo dia ela ficava aborrecida. Ela ia no centro trabalhar às vezes de manhã, às vezes à tarde, às vezes de noite. Mas quando ela voltava com o marido e nas refeições, aquele hábito dele tomar aquela pinguinha, ela ficava muito irritada. Uma vez, conversando com as suas amigas lá da costura, ela falou: "Ah, eu não aguento mais o João, eu vou me separar." As amigas falaram: "Não, mas como assim vai se separar?" Falaram: "Ah, ele não vem aqui na casa, ele não faz nenhum acompanhamento religioso, nem espiritual, não toma nenhum passe, né? E vive lá tomando aquela pinguinha dele, eu não aguento mais, eu vou me separar." As amigas ficaram desoladas. "Não, Maria, não faça isso. Você é para nós um exemplo, uma trabalhadora do Cristo. Você aqui na nossa casa tem nos dado tantos exemplos de como trabalhar, de como conduzir. Você faz preleções maravilhosas do Evangelho e da doutrina, né?" Tanto falaram que a Dona Maria resolveu não se separar, né? E continuou casada com João e continua a se irritar com ele quase que todos os dias. Porém, como nós sabemos, a vida se encarrega de dar solução um pouco para cada coisa. Chega a hora do nosso desencarne. E, em certa feita, o João, já com uma idade mais avançada, veio a desencarnar. Ela, evidentemente, que ficou triste, os filhos a consolaram bastante, mas com a ausência do João na sua vida, ela viúva, ela passou a ter até mais tempo para se dedicar em tudo aquilo que ela gostava de fazer naquela casa espírita, né? E ela continuou os seus trabalhos, até que um dia também o dito anjo da morte chegou-lhe à sua porta. E ela, Dona Maria, acaba desencarnando. E quando ela desencarna já no plano espiritual, ela se vê primeiro sozinha numa estrada, né? Um pouco comprida, e ela começa a caminhar por esta estrada, e aí ela se depara com uma bifurcação, né? A estrada se divide em duas. Então, numa que vai para a direita, assim, até com uma certa inclinação descendo, e uma placa no início daquela avenida que desce, escrita assim, que era o caminho para as pessoas que deveriam retornar à Terra para novos aprendizados. Ok? E na outra rua, que tinha assim, uma inclinação ascendente que subia, onde tinha no início dessa rua que subia uma placa que dizia: aqui as pessoas que desencarnaram e deverão ficar mais tempo no plano dos espíritos, aprendendo novos trabalhos, novos esclarecimentos para maior evolução. Ela pensou cá com ela: bom, eu fiz muito lá na Terra, trabalhei bastante, né? Eu vou pegar o caminho da esquerda aqui e subir. E aí, um pouco mais adiante, naquela estrada, há uma casa muito bonita, né? Toda florida, um jardim, um portãozinho para entrar. E ela chega à porta daquela casa, ela bate. E aí, quem chega para lhe atender, muitas vezes quando a gente conta essa historinha, as pessoas pensam: o João, né? O João não, o João é uma outra questão. O João ele vai se desenvolver nas suas existências, talvez largar e aprender que o excesso da bebida alcoólica ali é prejudicial e que ele deve procurar uma escola religiosa que lhe faça abrir os olhos dessa espiritualidade a que todos nós pertencemos.
Mas quem vem lhe abrir a porta é um anjo, né, que a recebe com muito carinho. E ela, feliz de encontrar aquela entidade iluminada, né? E aí o anjo diz a ela assim, Maria, como que você está? Então ele já conhecia. Ela ficou contente e falou, bom, é aqui mesmo que eu vou ficar. Ela falou assim, Maria, tudo bem? Desculpe, mas você aqui está no caminho errado. Falou, como assim? Você devia ter seguido lá atrás, na bifurcação, para aquela rua para reencarnar novamente. Mas como assim? Eu passei a minha existência na Terra, trabalhando bastante em nome de Jesus, ensinando a doutrina espírita, ajudando as crianças, costurando roupinhas, né? Fazendo sopa, alimentando os pobres, né? E agora eu tenho que voltar novamente? Ele falou, então, veja, todos nós temos sempre coisas a aprender, e no seu caso, você vai ter que reencarnar novamente, e vai ficar casada de novo com o João. Aí ela se irritou. Ah, não. Com o João de novo, não vou casar. Mas minha senhora, faz parte. Não, veja que com o João eu vivi uma vida inteira. Eu até pensei em me separar, mas as minhas amigas me tiraram essa ideia da cabeça e eu permaneci fiel ao casamento com o João e ele me irritando quase que todos os dias. Não, 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 não. Eu já passei uma existência inteira suportando o João. Não vou mais. Aí o anjo fala, exatamente, Maria. Você passou a existência suportando o João. Agora você vai voltar e aprender a amar o João. Olha, meus queridos amigos, que interessante, né? Nós passamos as nossas existências, muitas das vezes, buscando aturar certas pessoas de nossa convivência, né? Mas sem levar em conta o aprendizado dos ensinos de nosso Mestre Jesus. Amar incondicionalmente a todos os nossos semelhantes. Eles têm problemas, eles praticam atos que nós abominamos, eles têm atitudes que nós não concordamos, mas nós precisamos aprender a amar como nós já somos amados. Nós precisamos compreender que nós estamos num planeta onde não estamos vivendo entre anjos, entre espíritos puros. Todos nós estamos em aprendizado e em desenvolvimento espiritual. Lógico é que, como numa escola, há os alunos mais adiantados, há aqueles menos adiantados, muitas vezes repetentes de lições, né? Então, os níveis de compreensão, de atitudes entre nós, seres humanos, é muito variado ainda. Nós convivemos numa humanidade onde estamos todos procurando evoluir espiritualmente. Lógico é, como na escola, tem aqueles que, aprendendo os ensinos de Jesus, se adiantam na lição da prática das palavras de Jesus, como ele diz aqui no Evangelho, e outros que nem sequer prestaram atenção no que se diz do Evangelho de nosso Mestre Jesus e se encontram muitas vezes mais um pouco atrasados. O João, na condição do entendimento dessa nossa Maria lá na historinha, né? Ele com certeza deverá num futuro, numa outra encarnação, talvez nessa próxima com a própria esposa Dona Maria, né? A aprender outras coisas e conseguir evoluir. Mas ele depende também do apoio espiritual desta que lhe foi companheira na última existência. Nós que já adquirimos, de uma certa forma, os entendimentos do cristianismo, os entendimentos que a doutrina espírita nos traz, nós temos outras tantas responsabilidades para com todas aquelas pessoas que convivem conosco. Como diz aqui na lição de hoje, né? A boa árvore dá bons frutos, o bom homem dá boa palavra daquilo que ele carrega dentro do seu coração. É assim que nós vamos ser bons frutos de uma boa árvore.
onde nós procuramos abrigar todas aquelas pessoas da nossa convivência, na maioria das vezes dentro do nosso lar, na nossa comunidade, na nossa vizinhança, no nosso ambiente de trabalho ou de lazer. Nós temos que ser esta boa árvore, hoje com o entendimento de que o que nós temos que ofertar para os nossos irmãos, nas condições que cada um se encontra, o amor que Jesus nos ensinou, o amor fraternal, o amor do entendimento. Como nós podemos ser bons frutos na nossa existência? Nós temos que ter uma missão especial para sabermos amar a todas as pessoas. Nós temos que ter uma obrigação de trabalharmos nesta casa espírita, naquela igreja católica, naquele templo protestante, num templo budista. Só assim que nós podemos ser bons homens, com boas árvores e dar bons frutos? Não. Todos nós, ao encarnarmos, nós temos as nossas obrigações primeiro para conosco mesmo, de praticarmos a nossa existência dentro dos limites do respeito e do amor ao próximo, como Jesus nos ensinou. E nós temos as nossas obrigações dentro da existência, sim, de termos aquilo que nós viemos ser da melhor forma possível. Ser bom fruto, ser boa árvore, é se nós encarnamos e nessa existência eu tenho que ser um contador, ou eu tenho que ser um enfermeiro, ou uma enfermeira, ou eu tenho que ser um pedreiro, um auxiliar de pedreiro, um servente, ou eu tenho que ser um administrador de uma empresa, o dono de uma indústria. Não importa na atividade, no nível em que eu me encontro, eu tenho a obrigação, no processo de evolução minha e de todos aqueles que dependem de mim, de estarmos abrigando sobre a copa da nossa árvore boa todas essas pessoas com o amor incondicional que Jesus nos pediu e nos ensinou. A Dona Maria da nossa historinha, embora ela ficasse irritada com a questão de voltar a reencarnar com o mesmo marido que lhe irritava na existência anterior, ela com certeza vai aprender a amar, sim, e compreender. Os budistas, eles têm um ensinamento muito interessante, que eles falam da compaixão. No entendimento dos budistas, a compaixão é o amor com o entendimento, juntos. Eu amar uma pessoa que tem atitudes que não aprovo, mas eu tenho que ter o entendimento de que este ser, ele está em aprendizado, tem defeitos sim, como eu também tenho. Então, com este entendimento, eu vou exercer esta compaixão, este amor ao meu próximo. As pessoas que convivem conosco, cada uma delas, assim como nós mesmos, somos responsáveis pela nossa própria salvação, pelo nosso crescimento e a evolução espiritual. Porém, assim como uma semente, quando eu pego esta semente de alguma planta, coloco num vaso ou na terra direto, eu preparo a terra, coloco a adubagem, eu ago esta semente e ela começa a crescer, dando as primeiras folhinhas tenras. E eu então coloco uma haste para que essa planta cresça firme e reta. Eu estou ajudando esta semente a germinar e a crescer. Mas o crescimento da semente está embutida nela mesma. Assim como cada um de nós, espíritos individualizados por Deus nosso Pai, cada um trazemos em nossa consciência o nosso próprio crescimento, mas nós não fazemos o crescimento das outras pessoas como eu não faço o crescimento da semente. Mas eu posso sim, sendo uma boa árvore, ajudar este crescimento das pessoas que conosco convivem. Muitas das vezes, estas pessoas que hoje possam estar nos incomodando na presente existência, seja no nosso lar,
nosso companheiro, nossa companheira, filhos, pais, irmãos, ou algum outro tipo de parentesco consanguíneo, ou no nosso círculo de amizades, ou no ambiente de trabalho, na vizinhança, são estas as pessoas que muito provavelmente em outra existência nós acabamos nos desentendendo, ou por culpa deles, ou por culpa nossa, ou por culpa de ambos, e estamos a caminho junto, como Jesus nos aconselha, para nos reconciliarmos. Só assim é que seremos, de fato, boas árvores que darão bons frutos. Era esta a mensagem de Jesus para hoje. Agradecemos a atenção de vocês. Fiquem com Deus e um beijo a todos. Muito obrigado.